Olá, muito boa noite para você que está sintonizado na TV Assembleia. Estamos começando mais uma edição do Dentro da Área. Hoje, 21 de abril de 2025, segunda-feira, feriadão. E nós trazemos as principais notícias do esporte. Confira os nossos destaques. O EMA realiza torneio de tiro com arco. E uma entrevista com um dos maranhenses que vai representar o Brasil no Pan-Americano de Karatê. E a expectativa para a última rodada do Campeonato Estadual de Futebol. Tudo isso a partir de agora no Dentro da Área, que já está no ar. Estamos começando o nosso programa e destacando o torneio de tiro com arco que a UEMA realizou aqui em São Luís. A atividade faz parte das ações de extensão da universidade. Realizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis, o torneio de tiro com arco da Universidade Estadual do Maranhão reuniu alunos da instituição na quadra de esportes do Campo Paulo VI, em São Luís. A atividade foi exclusiva para alunos da turma da modalidade. A UEMA, ela instituiu o esporte como também fazendo parte do processo formativo dos nossos alunos. E a ideia é exatamente essa, é que o aluno ele possa vivenciar a universidade de diversas formas, pela cultura, mas também pelo esporte. Quando a gente pensou nesse esporte aqui, a gente pensou que fosse algo inovador, que pudesse realmente trazer a perspectiva de alunos que nunca tinham ouvido falar de um esporte como esse, o arco e flecha. Davi pratica arco e flecha há 6 anos e já participou do Campeonato Brasileiro da modalidade em 2023. Ele tem usado a experiência como arqueiro para auxiliar alunos da UEMA praticantes de arco e flecha. É sempre muito bom auxiliar esses novos atletas a conhecerem o esporte, até porque traz muitos benefícios ele. E benefícios esses que eu trago para a minha vida, como foco, disciplina, a própria qualidade de vida de estar praticando um esporte. A competição serviu para reforçar o papel da extensão universitária como ferramenta de integração e formação, além, lógico, de incentivar o espírito esportivo. A gente está com essa parceria com a UEMA e com o Núcleo de Esporte e Lazer, né? E graças a isso a gente está conseguindo dar essas aulas e formar novos arqueiros maranhenses nesse esporte. E alguns arqueiros que já estão com algum tempo de prática aqui com a gente já estão participando desse campeonato, que é um torneio oficial, né, que vale pontos para o ranking brasileiro e para o ranking nordestino, né? A gente espera que os nossos arqueiros representem bem, tanto no ranking nacional quanto no ranking nordestino. Intervalo e já nós voltamos, trazendo uma entrevista que eu fiz com um dos representantes maranhenses que vai defender o Brasil no Pan-Americano de Karatê. Um instante só. De volta com o Dentro da Área, agora você fica com a entrevista que eu realizei com um dos representantes do Brasil, um dos maranhenses que vai representar o Brasil no Pan-Americano de Karatê. Falamos sobre como é que está a preparação, a expectativa, como que eles receberam a notícia dessa convocação feita pela Confederação Brasileira de Karatê, tudo isso a partir de agora. Dentro da Área abre agora espaço para falar sobre Karatê, porque vem aí a 6ª edição do Campeonato Pan-Americano de Karatê Shotokan, que vai ser disputado na cidade de Vitória, no Espírito Santo. E olha que notícia bacana, a delegação brasileira vai contar com 15 atletas do estado do Maranhão. Esse é um dos maiores números que o estado, nosso estado, já enviou para ajudar, digamos assim, para defender o Brasil em competições internacionais. Aqui ao meu lado está um dos atletas que foi convocado, o Vitor Moraes. Vitor, bom, tudo bem? Seja bem-vindo ao Dentro da Área. Parabéns pela convocação, pela essa convocação que a Confederação fez. Eu queria saber, em primeiro lugar, como foi que vocês receberam essa informação, essa notícia desse quantitativo, 15 atletas que foram convocados. Nós recebemos essa informação no mês de fevereiro e foi um impacto muito grande para a gente ser convocado de novo, para quem já tinha sido antes, e para os novos que estão chegando para representar o Brasil em uma competição internacional. Anteriormente teve uma outra competição. Quantos maranhenses foram convocados? Qual foi essa competição? Foi o Mundial no Japão. Acho que foram 9 convocados, 8. Ou seja, agora tivemos aumentou. Mais maranhenses convocados para defender o Brasil.
E como é que está a rotina de preparação de vocês? Os treinos estão bem intensos? Nossos treinos estão muito intensos, de alto nível. Todos os dias estamos treinando para essa competição e é isso. E vocês estão treinando onde, né? Porque a gente sabe que as próprias academias têm os seus espaços que pode fazer o treinamento. Tem o ginásio Paulo Leite, que também pode servir, porque é preparado para essas competições, para as modalidades de luta. Como é que está essa preparação? Onde vocês estão treinando? Os nossos treinos sempre eles acontecem no nosso dojo mesmo, lá no Vinhais, na Seriucan, e sempre é assim. Além desses preparo, né, o treino mesmo dentro da academia, tem algum outro tipo de preparação que vocês têm feito? Nós temos a fisioterapia que atletas fazem, academia também, então todos os atletas têm essas preparações físicas individualmente. Além disso, como é que está o nível também, né, essa questão do apoio, do incentivo, né, não só para o esporte, mas para vocês atletas, quando são convocados, têm recebido muito incentivo, como é que está? A gente tem os incentivos da família, do dojo também, e do estado a gente também procura. A gente já deu entrada já em coisas e a gente espera a resposta. Ou seja, há sim a contrapartida das pessoas em reconhecerem o trabalho de vocês, Sim. O quanto que vocês têm se dedicado nos treinos, o quanto vocês têm defendido bem o estado do Maranhão, o Brasil nas competições, não é isso? Sim. E me diz uma coisa, falando agora, fazendo um recorte aqui bem específico para a tua atuação, uma das últimas competições, tu subiste no pódio quantas vezes? Subi 4 vezes e foi no Nacional, ano passado, em outubro, e foi em Vitória. Qual foram os resultados? Foram vice-campeão em 3 categorias, comitê individual, kata individual e comitê equipe, e eu consegui ser campeão no kata equipe. Tá, agora vamos fazer o seguinte, o telespectador que está assistindo ouviu agora o Vitor falar, foi campeão no kata, comitê, qual a diferença do kata para o comitê? O kata é aquilo que você aprende de técnica e de golpes, é quando você apresenta tudo que você aprendeu, é a forma que você faz na hora da competição. E o comitê é a luta, né? A luta individual, e também tem a luta em equipe também, que são 3 atletas lutando entre si. É natural que alguns atletas escolham só um desses estilos, né? Só um desses dois. Alguns escolham fazer só o kata ou só o comitê. É natural também isso acontecer? É natural, depende do atleta. Tem atleta que gosta mais de fazer kata, atleta que gosta mais de fazer o comitê, e também tem atleta que gosta de fazer os dois, como é o meu caso. Certo. Agora me diz uma coisa, em relação ao nível do karatê do Maranhão, como é que ele está dentro do Brasil? Ele está ali entre os tops ou está ali intermediário? Como é que está? O nível tá de alto nível, tem como competir com os estados muito bem, tanto é que a gente foi não só campeão na minha categoria e vice-campeão, mas como nas outras, que a gente foi superior aos outros estados, e também o Maranhão, né? Como brasileiro, a gente também consegue competir em alto nível com outros países também. Certo, mas me diz aí, nessa distribuição, quais são os estados que mais têm bom desempenho dentro do karatê? Os maiores, assim, não vou listar em 1, 2, 3, mas é São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e o Maranhão também. O Maranhão está nesses aí que estão no topo, podemos dizer assim. Sim, a cada ano a gente vai expandindo mais, a gente vai melhorando mais, a gente leva mais atletas. O resultado foi justamente essa convocação que foi feita agora pela Confederação. Como ele falou anteriormente, foram 9 na penúltima convocação e agora 15 atletas. E como é que está a expectativa de vocês para essa competição? Porque ela acontece no mês de julho, até lá tem um bom tempo de preparação, como é que está a expectativa? Tá
está muito boa, a gente busca o melhor da gente para dar o nosso melhor lá. E acredito que de todos é o pódio, pode ser bronze, prata, ouro, mas o ouro o pódio é o principal da gente. Vamos brigar mesmo pelo pódio, não só pelo pódio, mas pelo primeiro lugar. Com certeza. Estamos trabalhando para isso. Tá certo, Vitor. Valeu. Valeu. Obrigado pela presença, conversando com a gente aqui no Dentro da Área, batendo esse papo. E boa sorte não só para ti, mas para toda a delegação maranhense, toda a delegação brasileira que vai participar desta 6ª edição do Campeonato Pan-Americano de Karatê Shotokan, que acontece entre os dias 24 e 27 de julho na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Toda a nossa torcida, todo o nosso incentivo para os atletas maranhenses e brasileiros que vão participar da competição. Boa sorte aos representantes maranhenses nessa competição que acontece no mês de julho, Mês de julho agora. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco nós voltamos com os detalhes da última rodada do Campeonato Estadual de Futebol que acontece nesta quarta-feira. Emoção até o último segundo. Já já estamos de volta. De volta com o terceiro e último bloco do Dentro da Área nesta segunda-feira, feriadão de 21 de abril. Feriado em que você que está aí em casa, aproveitando para assistir o programa, deve estar descansando. Mas as 8 equipes que estão participando do Campeonato Maranhense de Futebol, com certeza passaram o dia treinando, afinal de contas, estamos a cerca de 48 horas da grande decisão de quem são os 4 classificados para a próxima fase do campeonato e quem serão os 2 rebaixados. Na realidade, quem será o outro rebaixado dentro do campeonato, já que o Viana não tem mais chances dentro da competição. Vamos falar sobre os jogos que acontecem nesta quarta-feira. A Federação Maranhense de Futebol definiu na segunda-feira passada o horário e dia destes jogos. Acontecem justamente nesta quarta-feira, dia 23, todos os jogos acontecendo às 7 horas da noite. Confira quem enfrenta quem. Aqui em São Luís teremos o clássico Samará. O Sampaio é o mandante do jogo, encarando o Maranhão Atlético Clube, que precisa vencer para garantir, para ainda sonhar com a vaga na próxima fase da competição. O jogo acontece no Estádio Castelão. Já na cidade de Imperatriz, os donos da casa recebem o Motoclube. A partida vai ser realizada no Estádio Frei Epifânio da Badia. O Imperatriz pode confirmar também a liderança do campeonato, assim como o Moto pode se garantir na próxima fase. Lembrando que o Moto atualmente está no G4. A outra partida que também pesa muito para a definição do G4 é a que acontece aqui em São Luís, no estádio Nhozinho Santos, entre IAP e Pinheiro. O IAP atualmente está na 3ª colocação do campeonato estadual e o Pinheiro, que já não tem mais chances de classificação, está lutando contra o rebaixamento. Briga justamente contra o Tuntum, que faz a 4ª partida da rodada contra o Viana, lá no estádio Rafael Seabra, na cidade de Tuntum. Para você ter uma noção da importância destes jogos, eu vou lembrar aquilo que eu já falei na segunda-feira passada. Aqui não tem nenhum desse jogo que não tenha importância. Até mesmo o jogo entre o Lanterna e o Vice-Lanterna, respectivamente Viana e Tuntum, tem um peso. Porque se o Tuntum vencer essa partida e o Pinheiro perder para o IAP, o Tuntum permanece na primeira divisão e vai ser o Pinheiro o rebaixado para a segunda divisão em 2026. Esse é só um dos jogos que tem um peso muito importante. Daí a importância do outro jogo que eu vou falar agora, IAP e Pinheiro. Pinheiro precisa, no mínimo, empatar contra o IAP aqui no estádio Nhozinho Santos para fugir da degola. Se perder a partida, precisa torcer para que o Tuntum não vença o Viana. Só assim para se garantir na primeira divisão. Já o IAP precisa de um bom resultado para confirmar a sua vaga na próxima fase, permanecendo, lógico, no G4 e assim manter as esperanças de título dentro da competição. Falando agora sobre Imperatriz e Motoclube. O Imperatriz já está matematicamente classificado para a próxima fase, dificilmente perde essa vaga, afinal de contas o Imperatriz tem 23 pontos na tabela de classificação. Quem ainda tem chances, que é o último ali dos que tem chances
de classificação é o Maranhão Atlético, tem 20 pontos. O Maranhão Atlético, se vence o seu jogo, iguala em pontos com o Imperatriz. Mas para ultrapassar o Imperatriz, precisaria tirar uma vantagem muito grande de saldo de gols. Uma diferença de 8 gols. Algo que é pouco possível de se imaginar, já que o Imperatriz vem uma crescente dentro do campeonato, vem numa boa campanha, vem fazendo uma boa campanha dentro do campeonato estadual, e o Maranhão é que está buscando a recuperação. Maranhão, que está com um novo treinador há cerca de uma semana, o Marcinho Guerreiro, assumiu a equipe na última terça-feira, é o novo treinador do Maranhão Atlético, e teve uma semana para encaixar a equipe para o jogo que vai fazer. E aí eu entro no último e mais importante jogo da rodada, ao meu ver, que é o Samará. Não simplesmente porque se trata de um clássico entre Sampaio e Maranhão Atlético Clube, mas porque pode definir muito claramente o futuro dessas duas equipes. Por quê? O Sampaio, assim como ele pode terminar líder dessa fase de classificação, ele também pode acabar como sendo o último classificado, né, dentro do G4. Precisa da vitória o Sampaio, assim como também precisa da vitória e mais ainda o Maranhão Atlético Clube para garantir vaga na próxima fase. E o Maranhão, lógico, não depende só de si para avançar dentro do campeonato. Além de ganhar do Sampaio, precisa torcer para o Moto não vencer o Imperatriz e precisa torcer também para o IAP não vencer o time do Pinheiro. Se um desses dois vencer, se um vencer ou perder, o IAP vencer, Moto perder, ou o Moto vencer ou o IAP perder, se o Maranhão, o MAC, vencer o seu jogo, mesmo assim consegue classificação para a próxima fase. A matemática está muito mais complicada para o time do Maranhão. Entre os 8 participantes, né, entre os 8 participantes do campeonato estadual, quem está com a matemática mais complicada é o Maranhão Atlético, porque não depende só de si. Precisa vencer bem, convencer o seu torcedor e ainda precisa torcer contra IAP e Moto. Certo é que teremos emoção em todos os 4 jogos dessa última rodada do campeonato estadual e você não vai perder os detalhes na próxima edição do Dentro da Área. Isso porque o programa de hoje vai ficando por aqui, tá bom? A gente volta a se encontrar na próxima segunda, mas eu quero lembrá-los que você pode rever esta edição em 2 horários alternativos. O primeiro é às 7h30 da manhã, nesta terça-feira, e também na terça, às 2 horas da tarde. Você pode nos acompanhar também pelo site da Assembleia Legislativa, www.al.ma.leg.br/TV, para acompanhar a nossa programação ao vivo e também rever alguns vídeos por lá. Além, lógico, de ficar informado sobre tudo que acontece no Parlamento Estadual. Acompanhe também as redes sociais da TV Assembleia. Você quer participar conosco do programa? Mande a sua sugestão de pauta para a nossa produção. O telefone é o 3269-3028, 3269-3028, e você participa conosco. E nós vamos falar sobre todos os detalhes da última rodada do Campeonato Estadual no próximo programa, destacando, lógico, os classificados. Até lá, faz bem!